Olá, gente boa! Hoje nós vamos falar de planejamento financeiro. Afinal, estamos no início do ano e o programa Papo Dinâmico, iniciando essa nova temporada, vai falar de planejamento e planejamento financeiro em especial. E o Papo Dinâmico está começando agora. Já estava com saudade dessa musiquinha. Espero que você também esteja com saudade dela. Nós estamos iniciando, como falei, terceira temporada do programa Papo Dinâmico. Esse é o terceiro ano que estamos aqui, fazendo e produzindo esse programa, sempre com o objetivo de levar para você as melhores informações. Esse programa que vai ao ar na PUC TV Goiás, segunda-feira, às 21 horas, e depois fica disponível nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E ainda você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, sempre do perfil do programa Papo Dinâmico. Então hoje nós vamos falar de planejamento financeiro. Vamos falar isso com a Vívia Rodrigues, que é consultora financeira, ela que tem uma empresa que chama Papo de Valor. Boa noite, Vívia, seja bem-vinda aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, um prazer estar aqui contribuindo um pouco e dividindo algum tempo para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto de interesse de praticamente todo mundo, Com certeza, dinheiro, poupar dinheiro, ganhar dinheiro, gerar renda, isso é coisa boa mesmo para todo mundo, e todo mundo precisa disso. Também estamos aqui, temos a honra de receber o Thiago Nemésio, ele que é especialista em investimentos e trabalha na empresa LX Investimentos, que é um ramo da PX Investimento, é isso, Thiago? LHX, uma empresa da XP Investimentos, okay, aqui em Goiânia. Boa noite, professor. Boa noite, Vivian, e boa noite aos telespectadores, é uma honra estar aqui. O Thiago já esteve aqui conosco falando sobre Bitcoin, Bitcoin e outras moedas aí, digitais, aí, ele esteve com a gente. Então, mas antes de começar o debate aqui, a nossa produção tem um VT aí sobre a importância do planejamento financeiro, é uma reportagem produzida pelo Wesley Almeida. Vamos rodar esse VT, como diz, ou vamos ver essa matéria, ou vamos ver essa reportagem. Por favor, solta a reportagem aí. Obrigado. Há uma frase que diz: quem não se planeja precisa contar com a sorte. Aos 21 anos, a Ingrid preferiu fugir da roleta do acaso e já garantir a própria sorte através do planejamento. E ela já faz isso há algum tempo. O planejamento ele entrou na minha vida desde que eu era criança, porque eu aprendi com meu avô que a gente sempre deve escolher um caminho a seguir, porque senão qualquer caminho vai servir. Para que o objetivo do planejamento seja alcançado, é preciso destacar cada atividade do dia e ter a disciplina para cumpri-las. A estudante garante que nunca deixou de seguir o plano. E foi com essa determinação que ela conseguiu até viajar para fora do país. O grande sonho que eu consegui realizar foi que ano passado eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos e eu consegui pagar todo o intercâmbio com o meu próprio dinheiro. Me planejei durante 3 anos, porque quando eu entrei na faculdade eu tinha calculado mais ou menos que antes do meu último ano eu precisava ter no currículo inglês fluente para eu conseguir um bom estágio. De acordo com os especialistas, para se fazer um bom planejamento é preciso usar algumas ferramentas, mas elas já estão ao alcance das mãos através de aplicativos de celular como o Google Calendar e o Trello. Mas se você não entende nada de tecnologia e não faz ideia de que aplicativos são esses que eu falei, pode ficar tranquilo que existe uma outra ferramenta tão simples e eficiente quanto os aplicativos, que é a boa e velha agenda. A Ingrid usa os aplicativos, mas também não abre mão da agenda. E apesar de ainda nem ter um emprego de carteira assinada, a estudante já faz alguns depósitos para garantir a aposentadoria. Para ter tudo isso planejado, ela contou com a ajuda da Marina, que faz consultorias de planejamento pessoal. Para a especialista, o planejamento deveria fazer parte da rotina de todo mundo. Um exercício que eu costumo aconselhar para os meus clientes, para os meus amigos, é você colocar um dia anterior 5 atividades muito importantes que você tem que fazer no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, pela manhã, você olha essas atividades e vai procurar cumpri-las durante o dia. Na noite, no finalzinho da tarde, início da noite, você vê tudo que você conseguiu fazer e dá um checkzinho, assim, que você conseguiu fazer aquilo. Quando você faz isso, seu corpo libera endorfina, que é um hormônio do prazer, e te impulsiona a realizar mais objetivos e metas que você tem
em mente. E se você se interessou pelo assunto e acha que está precisando começar a se planejar, saiba que não precisa de muito. Se elas conseguirem se planejar, se preparar bem antes, começar a separar dinheiro, a investir esse dinheiro, aprender a investir bem esse dinheiro. Lembrando que poupança não é um bom investimento. Procure informação que vocês conseguem encontrar hoje, né? Muito diversificado as informações. Você consegue se planejar e comprar as coisas à vista. Comprar um carro à vista, comprar uma casa à vista. Não só isso, comprar um eletrodoméstico à vista. E à vista, todo lugar dá desconto. Então, vimos aí a matéria, já deu uma introdução boa aí. Tem que ser qualificado em que área para atuar assim como consultora financeira, Vivian? Então, não existe uma regra, mas hoje os profissionais de planejamento financeiro têm se destacado através de uma prova de certificação que é o CFP, que é de uma instituição que chama Planejar, que é responsável no Brasil por organizar todo o processo dessa certificação. Então, é sempre importante, na hora de buscar um profissional, buscar um que esteja capacitado, porque justamente por não ter muitas regras, muita gente acaba começando. Não conheço nenhum curso superior que chama planejamento. Né? Até a especialização às vezes existe, mas sempre é planejamento de alguma coisa. Né? É uma típica área multidisciplinar, né? Que você tem que gostar de ler, você tem que gostar de conta, você tem que gostar de atender as pessoas, né? Então, não existe nenhum curso de formação que vai te dar isso. Então, essas certificações, como o CFP que a Vivian comentou, é uma certificação que comprova que a pessoa tem aquelas competências para te atender na questão do planejamento financeiro. Faz parte dessa certificação a pessoa ter feito um planejamento financeiro da sua própria vida e ter conseguido êxito? Na própria vida, nem tanto, mas precisa comprovar uma experiência de no mínimo 3 anos. Então, já uma bagagem que engloba tanto a parte de gestão de ativos nos investimentos, de gestão financeira, no dia a dia das contas que entram, né, do que sai todos os meses, e também na parte de tributário, sucessório, aposentadoria, todos esses planejamentos, todas essas áreas precisam estar bem integradas para que um bom planejamento seja feito. E tem que estar com o nome limpinho, né? Então, de certa maneira... Com certeza. De certa maneira, eles olham isso também. Olha isso também. Agora, você trabalha com investimento, né, Thiago? Sim. Com investimento. Mas é bom falar que eu estou aqui do lado da Vivi e nós dois temos a certificação. Aqui em Goiás são poucos, né, Vivi? Eu acho que cerca de 20 e poucos profissionais que tem, e nós dois temos essa certificação de planejamento financeiro. Alguém que quer essa certificação tem que fazer o quê? Tem que se inscrever através de um site? Ela tem que trabalhar numa área afim, né, da certificação. Então, às vezes, a pessoa trabalha com holding patrimonial, que tem a parte de planejamento. Às vezes, a pessoa trabalha com seguros, que é uma parte de planejamento. O próprio assessor de investimento, né, que é uma parte de planejamento. Então, você tem que estar numa área afim e depois de 3 anos de experiência, você presta a prova. É uma prova bem puxada, né? Você tem que estudar aí pelo menos uns 5 meses para poder fazer, né? Gostar aí das áreas que estão na certificação. E aí você, ao passar na prova, você pede aí o título, né? Um título muito focado principalmente na parte de ética, né? Ele tem uma exigência ética muito, muito forte. Ok. E quem, assim, vamos a Vivian primeiro, porque ela atua como consultora financeira. Quem mais depende? Quem mais seria recomendável procurar os seus serviços, Vivian? Todo mundo que precisa de ajuda financeira. Eu falo que esse é um trabalho que, de certa forma, algumas pessoas conseguem se capacitar e minimamente desenvolver sozinhos. Ao longo da vida conseguem organizar suas entradas, suas saídas, poupar um pouco, buscar um pouco de conhecimento e investimento. Mas quando a gente tem um profissional do nosso lado que é especialista nisso, é muito melhor. E algumas pessoas acabam lutando uma vida inteira para poder sair das dívidas, não consegue, fica sempre ali, ou às vezes nem chega a entrar num processo de endividamento, mas ganha e gasta e todo o dinheiro que entra sai, a gente não consegue construir nenhum patrimônio e nem se planejar para uma aposentadoria. Então, esse tipo de pessoa é muito importante entender que esse profissional existe, né? O planejador financeiro ele existe justamente para conseguir ajudar a melhorar esses resultados financeiros. Você ajuda financeiros. Tanto o indivíduo a se educar, digamos assim, no campo financeiro,
como ajuda também em dicas para ele buscar fontes de renda ou fontes de... buscar dinheiro, por exemplo. Ele está precisando de dinheiro, ele vai lá, te procura e vai, não, você está precisando de dinheiro para quê? Para construir um negócio. Aí você também dá consultoria nesse sentido de... Sim. O que acontece é que esse trabalho é muito personalizado para cada situação. Certo. A gente tem algumas pessoas que elas precisam de um ajuste simples na forma que elas lidam, onde entra o dinheiro, onde sai, uma coisa muito mais operacional. Outras pessoas acabam até precisando de uma ajuda mais voltada para o campo psicológico, e a gente tem alguns psicólogos parceiros, especialistas nessa área, que também é uma parte muito importante do trabalho. E outras pessoas não, tem justamente esse ponto de aumentar a renda. Então a gente trabalha com possibilidades de renda extra, ajuste, plano de negócio, e a gente faz toda essa parte também. Ok, então vamos aprofundar mais sobre isso e também vamos falar de bancos virtuais e muitas outras coisas vamos falar durante o programa. E então daqui a pouquinho nós vamos fazer um pequeno intervalo, nosso intervalo é muito curto e daqui a pouco a gente volta para aprofundar mais todos esses assuntos, tá bom? Daqui a pouco. De volta com o Papo Dinâmico, segunda-feira, 21 horas, estamos aqui na PUC TV Goiás no ar, mas também estamos no YouTube, no canal da PUC TV Goiás e também no canal do programa Papo Dinâmico. E você pode nos acompanhar no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E inclusive vai lá, dá uma curtida no nosso programa e concorra, né, a ingressos para o show de Ana Vitória, que vai acontecer no CCPUC da PUC Goiás, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Não sei o dia não, mas vai ser nos próximos dias, o show vai acontecer e você curtindo lá, você vai ganhar o ingresso, tá bom? Correr na semana que vem, tá bom? Então vai lá e curte o nosso programa para você ganhar o ingresso do show de Ana Vitória. Então, a gente falava aqui do planejamento financeiro. Então, uma pessoa está endividada, Certo. está sem dinheiro, está precisando de dinheiro para pagar as contas, aí vai contratar o seu serviço, aí vai arrumar mais um compromisso para ela pagar. Vai arrumar mais uma dívida Mais para uma ela? dívida? Como é que faz? Sabe, Daniel, que essa é uma pergunta que fazem muito para nós e muitos clientes falam, eu preciso desse trabalho, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo pagar. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo gratuitamente porque é uma empresa, a gente, né, enfim, precisa valorizar o nosso trabalho antes de qualquer outra pessoa. Agora, o que a gente precisa pontuar é que às vezes essa pessoa viveu durante 40 anos num processo de endividamento e ela não pensou duas vezes quando lá em dezembro ela comprou um celular parcelado em 12. Ela tinha dinheiro? Não. Tinha dívida? Tinha. Mas queria muito um celular e para isso ela acabou convencendo ela mesma a fazer uma nova dívida para uma coisa que não vai tirar ela daquela situação. Então, a gente, no início do trabalho, acabava fazendo algumas... ajudando um pouco alguns clientes. Então tem toda uma capacitação psicológica para o consultor, porque na verdade é um trabalho de psicologia isso aí, né? De fazer a pessoa fazer uma conversão, digamos, no comportamento. Nós não somos psicólogos, a gente trabalha em parceria com alguns psicólogos, né? É importante frisar isso, que a gente não entra nessa área especificamente, mas a gente estuda muito sobre psicologia financeira, economia comportamental, porque a forma que a gente lida com o dinheiro não é racional. A maior parte das nossas decisões financeiras, elas são tomadas pelo campo emocional. Essa tomada de decisão, ela envolve vários fatores, envolve sociedade, envolve ego, envolve vontade, desejo, criação, né? Muito do exemplo que os pais deram. Quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que procuram seu serviço que consegue êxito, consegue realmente pôr ordem na sua vida financeira? Então, no caso dos endividados, a gente tem uma porcentagem relativamente alta, mas é importante frisar que muitos endividados quando buscam falam, em quanto tempo eu vou sair das dívidas? E a gente não tem essa resposta, porque eu não consigo pegar todos os cartões dos clientes e falar, vou te dar uma mesada e é isso aqui que você tem para passar o mês. Então a gente precisa atuar muito com essas reflexões também para
comover o cliente e ele se Só o fato de eu te movimentar. procurar também já mostra uma predisposição de mudar de atitude, né? Com certeza. Muitos clientes que começam o processo de consultoria que estão endividados e não estão, quando eles percebem que eles vão ter que mudar estilo de vida, eles vão ter que tomar decisões diferentes, eles, enfim, vão ter que refletir sobre o assunto e não é simples, não tem mágica, a gente não faz mágica, a gente não faz milagre, a gente não é... Agora, em geral, quando o indivíduo está endividado, o indivíduo é endividado, ele também acaba pagando custos altos dessa dívida. Sem dúvida. Porque já se endividou por problema de gerenciamento da dívida, sei lá, da renda e tal, e dos gastos. E aí ele acaba se tornando também o risco dele se torna maior e eu imagino que o custo dele é maior. Então, o quê? A primeira atitude que ele tem que ter é justamente encarar essa dívida e ver se consegue transformá-la em alguma coisa, digamos, domesticável. Como é que faz? Eu acho que ele tem, a primeira coisa que ele tem que fazer é justamente fazer esse levantamento de tudo que ele deve, né? Quais são as taxas de cada uma das dívidas que ele tem, pegar essas taxas impagáveis, cheque especial, cartão de crédito, e tentar uma renegociação. À medida que ele tenta uma renegociação, ele consegue parcelar aquilo e ver se ele consegue um fluxo financeiro para honrar com aquelas dívidas. Se ele não tiver um fluxo financeiro para isso, a gente tem que ir no patrimônio e abrir mão de parte do patrimônio. Às vezes você vai vender a sua casa, passar para uma casa menor, você vai vender a sua moto, e isso é a parte que dói na pessoa, né? Porque às vezes ela tem aquilo, mas minha moto, eu gosto tanto da minha moto, tudo bem, mas você vai organizar a sua vida financeira e depois você compra outra moto. Né? Porque aí agora... se ele não tiver patrimônio e não tiver renda aí ele tem que organizar as dívidas de uma maneira que entre no fluxo financeiro dele. Se ele não tem um fluxo financeiro para honrar aquelas dívidas, ele vai ter que arrumar uma maneira de ganhar mais. Ele vai procurar um trabalho extra, ele vai se organizar. Né? Não tem outra saída, é diminuir o padrão de vida e tentar ganhar mais. Então dá o calote. Dar o calote a não ser que seja impagável, né, que não tenha outra maneira, mas dificilmente esse é o caso. Dificilmente, Sim, as pessoas geralmente... O cara que conseguiu se endividar, ele provavelmente sair. tem uma forma de sair. A questão ele está disposto a abrir mão daquele padrão de vida, né, às vezes fazer um trabalho, está trabalhando 8 horas por dia, que tal trabalhar 10? Né? Trabalhar fazer um turno 11, extra, fazer um turno extra, trabalhar os finais de semana. Então, se a pessoa quiser realmente, ela consegue. Perfeito, acho que sim, né? Tá, mas então a gente viu ali na matéria ali, no VT que assistimos no primeiro bloco, a consultora lá falando da necessidade de se comprar à vista. Por que o mercado investe tanto em parcelamento? Tem loja aí que o cara vai comprar... Se você comprar à vista é o preço, se você parcelar é o mesmo preço, apesar de lá ter falado que sempre consegue um desconto. Mas não é bem assim. Tem várias lojas aí que já faz o preço parcelado e não abre mão do parcelamento. Se você quiser pagar à vista, tem que pagar aquele preço. Por que se o ideal é comprar tudo à vista e o mercado vive criando situações de parcelamento? A gente está dos dois lados opostos, assim, né? Uma pessoa, as empresas querendo vender, o marketing trabalhando para ser cada vez mais atrativo. E é importante lembrar que dentro da psicologia financeira é explicado de uma forma muito interessante que o distanciamento entre o benefício, então a compra, eu fui lá, comprei o celular, peguei o meu celular na hora. E o pagamento, a dor, quanto mais distante o benefício e a dor, melhor. Mais fácil, menor vai ser essa percepção de dor na hora de fazer o pagamento. Então, por isso que essas propagandas do tipo, compre a televisão em 10 vezes, só comece a pagar depois do carnaval. Eu penso, depois do carnaval está muito longe, ainda vai ser em 10 vezes. A gente olha para o número da parcela, o valor da parcela, pensa, esse valor encaixa aqui, mas esquece que na hora que soma o valor da parcela da TV, do celular, da viagem, enfim, acaba chegando em um valor alto que nem sempre cabe dentro do fluxo mensal dessa família. Como tratar o cartão de crédito? Porque o cartão de crédito é uma febre. Os caras chegam a mandar cartão de crédito sem a gente pedir.
Como é que faz com o cartão? Quebra sempre que chegar em casa? A gente quebra o cartão? Eu acho que você precisa ter um controle muito rígido do cartão. Não precisa não usar cartão de crédito. Eu uso cartão de crédito sem problema. Mas você tem que ter noção de que você não pode, de maneira alguma, se financiar no cartão de crédito. Ele é um excelente instrumento para um financiamento de curto prazo. Qual o sentido? A minha fatura fecha dia 5, eu compro aqui naquele dia, eu ganho ali, né, às vezes até 40 dias, porque você vai pagar só na outra fatura. Mas você tem que ter noção que você tem que pagar o total da fatura à vista. Né? Então você está usando só aquele prazo, pagar o total da fatura à vista. Eu também evito o parcelamento, não gosto do parcelamento, apesar de que às vezes é sem juro. Na verdade não existe o sem juro. Alguém está pagando aquele juro ali, ele pode estar colocando a pessoa que está pagando à vista para pagar também. Mas se você procurar em outra loja, falar, eu quero pagar à vista, talvez você vai conseguir um preço menor. Né? Porque tem um custo financeiro do cara que paga parcelado. Você que está pagando à vista está pagando esse custo financeiro também. Então eu evito o parcelamento, né? Gosto de pagar tudo em uma vez só, justamente para não ter essa impressão de que eu estou pagando pouco, mas às vezes você junta um monte de pouquinho e aí a sua fatura vem grande e já danifica o seu fluxo financeiro. Você, Thiago, trabalha com investimentos, né? Por que as pessoas têm que investir? Por que eu tenho que pegar parte da minha renda mensal e investir, por exemplo, 20% e ficar lá acumulando dinheiro lá e muitas vezes abrindo mão de certas coisas boas, né, da vida, né? Justamente. Existem várias pesquisas que mostram que apenas 1% da população consegue manter o padrão de vida que tem quando está na ativa ao se aposentar. Né? Então, apenas 1%. Um dos objetivos, então, seria poupar para a aposentadoria. Eu vejo como o principal objetivo é poupar para a aposentadoria. Okay. Né? Fazer uma renda para você ter uma vida confortável no momento que você não conseguir trabalhar mais. Esse é o principal objetivo de se investir. É claro que você pode ter outros objetivos de curto prazo, colocar um filho para estudar fora, né? Às vezes trocar de carro, mas o maior objetivo de 95% das pessoas é ter uma vida confortável na aposentadoria. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos voltar nesse assunto ainda, mas vamos falar das diversas formas de investimento, como você pode investir o seu dinheiro e com isso, né, acumular aí alguma renda, algum saldo, né, para alguma economia, para que você possa realizar alguns sonhos. Daqui a pouco a gente volta. E hoje falando de planejamento financeiro com o Thiago Nemésio, que ele é especialista em investimentos da LHX Investimentos, e também com a Vivian Rodrigues, consultora financeira, ela que é dona da empresa Papo de Valor. Gente, é o seguinte, quais os melhores investimentos que tem? Essa pergunta é bem ampla, né? Melhor investimento é complicado. Eu diria que a pessoa tem os objetivos, ela tem os investimentos certos para os objetivos que ela tem. Se o objetivo pode ser comprar uma casa. Na reportagem mesmo falava lá da pessoa que fez um planejamento durante 3 anos para ir estudar nos Estados Unidos, né? Fazer um intercâmbio lá. Em 3 anos é possível, porque parece que ela nem trabalha, nem tem emprego. Deve ter poupado a mesada dela, deve ser uma mesada boa, né? Porque em 3 anos ela juntou dinheiro suficiente para ir para os Estados Unidos fazer um curso. Se planejar, ela sabe quanto ela tem que gastar, ela divide aquilo por mês, né? Ela pode considerar o juro que ela vai ganhar dos investimentos. É uma conta bem simples, ela sabe quanto que ela vai ter que guardar por mês, né? E aí ela vai Mas, Thiago, é o seguinte, se a gente pega 100 mil reais e aplica hoje, digamos, no Tesouro Direto, o que vai render? Então, se você colocar no Tesouro, qual que é o prazo que você tem? Depende do prazo. Depende do prazo, justamente. Se você aplicar, por exemplo, para 20 anos, você vai ter uma taxa. Se você aplica para 3 anos, você vai ter outra. Né? Então, por isso que, se você está fazendo para aposentadoria, talvez 15 anos seja um prazo que está dentro das suas expectativas. Se você vai comprar uma casa daqui a 3 anos, é outro investimento. Né? Se você tem um prazo tão grande assim, talvez seja melhor, inclusive, colocar parte do dinheiro em ações. Não, é possível o cara ficar rico investindo no mercado financeiro, na XP Investimento? Eu tenho diversos clientes que são ricos. Mas ele já é rico, por isso que ele ficou rico. Então, se você fala, eu concordo contigo, eu acho que o que mais impacta no montante financeiro, porque o que importa no final é ter um volume financeiro
que seja suficiente para manter as suas despesas. Qualquer pessoa que tenha prazo, ela consegue ser rica para os padrões dela. Por exemplo, eu quero ter uma vida de R$5.000 por mês. Se você se planejar, você vai ter um patrimônio tal que você vai poder gastar R$5.000 por mês até você morrer, sem problema. Mas o que mais vai fazer diferença no montante de dinheiro é a quantidade de dinheiro que você gasta. Eu vejo muito isso, as pessoas às vezes chegam e falam, eu tenho R$20.000 e eu quero fazer R$2.000 por mês. Essa pessoa está condenada ao fracasso, né? Muita gente, principalmente agora que a Bolsa de Valores está subindo, muita gente se ilude que ela vai tirar dinheiro do mercado para pagar suas contas do dia a dia. Né? Alguns casos raros conseguem fazer isso, né? Via um mercado mais especulativo, day trade, fazer uma jogada ali com opções, mas é algo muito raro. Assim, eu tenho quase 10 anos de experiência, 0,5% das pessoas que vão com essa intenção consegue fazer isso, e a grande maioria acaba perdendo o capital inteiro. Então, o bom investimento é aquele que você faz com planejamento, para o longo prazo, com a carteira diversificada, e nada vai ser melhor do que você ganhar mais dinheiro para pôr nos investimentos. Às vezes é muito melhor do que você ser o melhor investidor, você às vezes fazer um curso, ganhar mais R$1.000 por mês e aplicar. Isso vai fazer mais diferença lá no final. Vivian, você faz parte do seu trabalho também ajustar os sonhos da pessoa? Exatamente. Do seu cliente? Isso. Então, que tipos de sonhos que as pessoas têm quando quer organizar a vida financeira? É só pôr a vida financeira em ordem? Ou eles querem pôr a vida financeira em ordem como um meio para atingir outra coisa? Com certeza. Até os mais endividados que chegam lá, o sonho deles não é sair das dívidas. É sair das dívidas para realizar alguma coisa. E é curioso que nessa etapa da consultoria, a gente é ouvinte, né? Enquanto planejador, a gente é ouvinte. E chegam sonhos completamente diferentes, coisas que às vezes para minha realidade não faz nenhum sentido, na realidade do cliente aquilo é o maior sonho dele. Então não tem muito o que é certo e o que é errado para todo mundo. Tem para algumas pessoas gastar 90 mil dentro de para fazer uma cirurgia plástica é extremamente sensato. Então, se aquilo é o objetivo, o projeto daquela pessoa, a gente vai buscar quando a gente vai conseguir fazer isso, quanto que precisa por mês, e a gente vai buscar dentro das corretoras investimentos e produtos que estejam adequados àquele prazo, àquele perfil de risco, tanto do objetivo quanto o perfil de risco do próprio investidor. Perfeito. Algumas pessoas têm um perfil um pouco mais arrojado, outras qualquer volatilidade já fica um pouco incomodado, então tem um perfil um pouco mais conservador. A gente precisa respeitar isso e não só olhar para o que está rendendo mais também. Perfeito. É melhor investir em banco, que eu conheço lá a agência, conheço o gerente, ou investir, por exemplo, na XP Investimento ou no Tesouro Direto? Né? Tem os bancos digitais, né, que se aplica pela internet e tal. Qual que é melhor? As corretoras de valores, elas chegaram com a proposta justamente de tirar essa hegemonia que o banco tem, né, do cliente já estar ali, do cliente conhecer. Então, a verdade, esse mercado foi muito concentrado pela falta de conhecimento da população, né? E também você não tinha outras opções, né? A verdade é que a taxa de juros nossa era tão alta, até 3 anos atrás a taxa de juros era 14%. Então você precisava saber nada de investimento. Você punha no CDB do banco ali, num fundo do banco, o gerente falava, põe aqui. E ali estava bom, porque com 14% ao ano, o que você precisa mais de rendimento? Você não vai conseguir. Agora, com a taxa de juros 4,5% e com a possibilidade até às vezes, quem sabe, cair mais 0,25%, e agora com 4,25% com a inflação de 3,5%. Né? Então você ganha aí menos de 1% ao ano no seu rendimento. Então quando você vai fazer as contas, se você ficar só na renda fixa, você vai ter que juntar muito mais dinheiro para se aposentar, para chegar nos seus objetivos, qualquer seja ele, do que antes. Então isso fez com que as pessoas procurassem rendimentos melhores. E aí aquela aplicação do banco conservadora não estava mais servindo. Então aí você tem as corretoras de valores justamente preenchendo esse espaço, oferecendo bons investimentos que antes eram destinados só para os clientes milionários a valores muito tranquilos. Então hoje, com 50 mil reais, eu monto uma carteira de investimento que antes eu precisaria de 2 milhões de reais para fazer.
do tanto que o mercado está rentabilidade acessível. Quantos por ano? 14, Então, 15? aí vai depender do que a pessoa está disposta a correr de risco. Né? É um trabalho que é Isso muito você personalizado. não está falando de bolsa de valores, não é ações de A bolsa de não. valores, ela pode compor uma parte do portfólio. Então, se a pessoa, por exemplo, eu tenho 10 anos pela frente, falou, se você tem 10 anos, o que você acha da gente colocar 15% na bolsa de valores? Né? Por que a gente não pega fundos imobiliários? Os né? fundos imobiliários são uma boa opção de investimento? Excelente, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que é rico tendo imóveis. Qual nível? Os fundos imobiliários são agressivos, moderados ou conservadores? Então, se a gente for olhar fica? o que a gente considera como agressivo, são investimentos cujo preço oscila. Né? Então, eu ponho 100 mil em fundos imobiliários. Amanhã eu posso acordar e ter 95 mil. E aí você pode, se você não entende aquilo, você pode falar, mas lá no banco eu só ganhava todo dia, mas você ganhava um pouquinho. Então os fundos imobiliários, eles têm oscilações, né? Da mesma maneira que quando você compra um apartamento para investimento, paga lá 300 mil, né? No outro dia, aquele apartamento pode estar valendo 295. A questão é que você não tem uma cotação daquele apartamento todo dia. A pessoa geralmente compra um apartamento, fica 15 anos com ele e vende. Se você comprar um fundo imobiliário, ficar 15 anos com ele e depois vender, você também vai ver, sem dúvida, uma rentabilidade muito maior do que a renda fixa. Vivian, como é que faz? A pessoa precisa comer, morar e precisa também, sei lá, de ir ao cinema, sei lá, sair uma vez com a família e tal. E também precisa investir. Mas às vezes ocorre também de ter, sei lá, surpresas, acidente, bater o carro, adoecer, uma doença que o plano cobre. É necessário, como é que faz para a pessoa constituir alguma garantia? Existe seguro que garante ou a pessoa tem que fazer uma poupança? Ele mesmo fazer uma poupança para a emergência? Bom, algumas emergências que podem acontecer, existe sim um seguro que a gente consegue trabalhar como forma de proteção. Então, muito comum, que todo mundo conhece, é o próprio seguro de carro. E aí a gente trabalha com seguro de invalidez, um seguro de doenças graves, um seguro residencial, de responsabilidade civil, enfim, uma série de seguros. Mas para outras, né, algumas coisas pequenas ou emergências até positivas, algo que a gente, né, surgiu e precisa ter o dinheiro para agarrar aquela oportunidade naquele momento, é importante que todas as famílias, que todo mundo tenha uma reserva estratégica, que é justamente um local, uma quantia que vai variar conforme a renda, conforme os gastos, para ela conseguir pegar aquele dinheiro emprestado, utilizar no momento de emergência e depois repor aquele fundo próprio. E não precisar ficar buscando o cartão de crédito ou o cheque especial para conseguir fazer esse tipo de manobra. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver as ferramentas que estão aí disponíveis para que a gente possa utilizar para organizar a nossa vida. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje nós estamos falando de consultoria financeira, de planejamento financeiro com a consultora financeira Vivian Rodrigues e também com o Thiago Nemésio, que é especialista em investimentos. Então, Vivian, como é que o cara faz para se organizar? O cara quer organizar financeiramente. Ele tem que reunir a família, pôr ali em torno da mesa e falar, daqui para frente nós não vamos mais... sei lá, no clube, nós não vamos mais em restaurante final de semana, nós vamos comprar no atacado, como é que faz? E aí começa a adotar, como é que é o procedimento? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Eduardo Amuri, ele fala que no primeiro momento, para o planejamento financeiro, você está ali numa sala escura, luzes apagadas, levando tapa de todo lado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é acender a luz e começar a entender o que está acontecendo. Quanto é que entra, quanto é que sai, para onde que está indo a maior parte desses gastos ao longo do mês. É importante pegar também lá o boleto da energia, da água e ver o que está cobrando ali, né? Exatamente. E às vezes está cobrando coisa que nem é devida. Fazer uma primeira análise principalmente em contas de telefonia, TV a cabo, porque geralmente eles vão ali, né, aproveitando, vai aumentando um pouquinho a cada mês e a gente nem percebe, já está pagando 20%, 30% a mais, tirando a quantidade de descontos que eles conseguem, né, combos diferentes, enfim. Então, fazer uma primeira análise depois desse levantamento
e aí encaixar. E muitas pessoas ficam buscando, qual a porcentagem para gastar com os fixos, qual a porcentagem que tem para poder investir. Isso é muito elástico, é muito dinâmico. Em cada fase da vida, em cada momento, a gente consegue se organizar de uma forma diferente. Então, entender o que é prioridade, o que eu quero alcançar. É claro que quem quer alcançar um patrimônio muito grande ou que tenha projetos que são projetos de maior porte, vai precisar sim destinar uma porcentagem, uma quantia significativa para os investimentos. Então, entender o que é prioridade e fazer essa divisão conforme essa prioridade bem pessoal. Não buscar referências no que o vizinho faz, no que o amigo faz, porque a realidade de cada um é uma realidade diferente. A gente tem que olhar para a nossa como é que faz? situação. Anota isso numa caderneta, usa um computador, tem que usar, fazer um Excel. Porque eu vi ali na reportagem que tem gente que usa celular, tem planilha ou aplicativo de celular que permite a pessoa fazer essa organização financeira sem ser copiado pelos outros? Sim, tem aplicativos, tem planilha, tem muitas planilhas disponíveis, pode ser um pedaço de papel em uma agenda, enfim. O melhor planejamento financeiro, a melhor forma de controle financeiro é aquela que funciona. Então, se você Mas é importante anotar, é importante anotar. É importante ter uma estratégia para isso, né? Os fixos, geralmente a gente brinca que em gasto fixo ninguém estoura orçamento, porque ninguém paga energia 2 vezes, ninguém paga aluguel 2 vezes. Agora, o lazer dobra de custo facinho. E vai depender também do nível de endividamento que a pessoa tem, né? Exatamente. Então, quanto mais problemática está a situação, mais a pessoa tem que ser rigorosa, anotar, né? Se você está numa situação confortável, né, que as coisas ali estão, o fluxo de entrada e saída é tranquilo, o cartão de crédito, inclusive, é uma ferramenta que ajuda muito. Pode organizar, né? Porque você gasta tudo no cartão, ali você está sabendo exatamente, né? E os próprios cartões hoje em dia, não sei se vocês já viram, eles já têm uma separação. Sim, no lazer, tem tudo, educação, já tem tudo. Então, o vilão, sim, dependendo de como você usa, pode ser aí o mocinho. Ele né? já traz um relatório para você de como você gasta o dinheiro. Então, os bancos já oferecem essa consultoria nos próprios aplicativos, é verdade. Exatamente. Agora, é importante, se usa o cartão de crédito, como você falou, pagar toda a fatura todo mês. Nunca pagar o mínimo do cartão. Nunca parcelar. O mínimo é um buraco sem fundo. E entender que entrou R$10 no cheque especial ou pagou pela primeira vez a fatura mínima do cartão é sinal que tem alguma coisa errada. Não tem que esperar chegar numa situação de endividamento de 50, 100, a gente já pegou o caso de 1,5 milhão, para pensar, acho que eu preciso mexer em alguma coisa. No primeiro pequeno sinal, já busca essa organização financeira. Eu já ouvi falar que tem gente que suicida porque está endividado. Isso acontece mesmo? É altíssimo o nível. É difícil a gente ter assim, uma estimativa, né, de porcentagem, mas eu acho que cerca de 60% ou 70% dos nossos clientes endividados fazem acompanhamento com psicólogo, fazem terapia. Eu acho que as principais causas do suicídio, né, é relacionamento e dinheiro. E dinheiro. Relacionamento e dinheiro. Tudo envolve muita a gente emoção. se separa por Então, causa de questão financeira também, né? Muitos divórcios. Vamos ver aqui. Tiago, que tipo de investimento você recomendaria para alguém que quer investir agora? Qual a recomendação que você dá para ele? A recomendação que eu dou como um profissional da área é a gente faz uma entrevista, entende o que a pessoa quer com aquele dinheiro e aí fazer uma carteira diversificada, né? Hoje em dia, com a taxa de juros como está, você não pode mais ficar nos investimentos tradicionais, todo o dinheiro, né? Aqueles CDB, LCI, LCA, que são produtos bancários, né? Que são os mais seguros, eles vão te dar aí, no máximo 1% ao ano. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um pouquinho de ações, né? Você pode pegar fundos de ações, que eu acho, inclusive, que é a melhor ferramenta para você investir. Você pode ter um pouco de fundos imobiliários. CDB 1% ao ano? 1% ao ano. CDB. Nossa, de renda. Isso, acima da inflação. Isso, quando eu digo 1% ao ano, é acima da inflação. Ok, entendi. Né? Porque o único sentido de você investir, porque o que é investir? É você deixar de consumir hoje para poder consumir mais lá na frente. É verdade que a poupança hoje está rendendo menos do que a Selic?
Menos que a inflação? Menos do que a inflação. A regra da poupança, ela teve que mudar para a Selic poder cair, né? Então a regra da poupança é o quê? Quando a Selic passa para baixo de 8,5% ao ano, a poupança passa a render 70% da taxa Selic. Então, se você imaginar que a taxa Selic está em 4%, a poupança não rende mais aqueles 6% ao ano, ela rende 70% disso. Né? Então, 70% disso, hoje, é menor do que a inflação. Menor. Então, você está... Está 3 e pouco e a inflação está em torno de quase 3,7%. Fechou 4,31%, né? O ano foi. Do ano, apesar de ter sido uma alta esporádica em dezembro, mas a inflação nos próximos anos, a gente acha que vai ficar, quando eu digo a gente, o mercado financeiro, né, tem pesquisas de instituições para isso, algo em torno de 3,5%, 4% ao ano. Então, se você ficar nos produtos tradicionais, você vai ganhar 1% ao ano bruto. Sim, é verdade que os custos bancários acabam exigindo uma taxa de administração dos bancos para fazer essa consultoria de investimento mais cara do que fazer direto numa como é que é? Corretora de seguros? Sem dúvida. Corretora de investimento. Os bancos, eles estavam num ambiente muito confortável, né? Porque como as pessoas não entendiam de investimento, taxa de juros era alta, elas conseguiam cobrar altas taxas sem perder os clientes. Né? Com a entrada das corretoras nesse mercado, o mercado ficou mais competitivo e nada melhor do que para melhorar o ambiente para o consumidor do que uma concorrência. Né? A gente vê isso claramente. A maioria dos bancos já baixaram bastante as taxas por conta disso, principalmente para os clientes que têm uma renda um pouco melhor. Para o cliente que ainda tem uma renda menor, as taxas ainda são altas e esse é o primeiro que tem que buscar uma corretora porque você tem mais isonomia entre o cliente grande e o cliente pequeno. Ok, eu queria fazer uma pergunta para você, mas acabei esquecendo. Vamos lá para a Vivi. Enquanto a Vivi complementando um pouco que o Thiago levantou, é importante que cada vez mais as pessoas busquem conhecimento nessa área. Porque é normal, a gente tem algumas situações com clientes que ele vai no banco, solicita uma coisa, ele entendeu o que ele precisa fazer e os bancos... Enfim, colocam muita dificuldade no que o cliente está querendo. Então, a partir do momento que você não sabe o que é seu direito, é difícil trabalhar com mercados, né, enfim, que estão ali, de certa forma, acomodados. Então, quanto mais a gente assume uma posição proativa de buscar, de entender o que realmente é meu direito, o que existe de possibilidades no mercado, eu ganho uma voz ativa. Eu, entendendo que tem disponibilidade, né, de produtos lá dentro da XP, eu consigo conversar com o meu gerente de banco um pouco melhor, de igual para igual. Eu consigo entender que na hora que ele fala, oferece um determinado fundo de previdência, eu falo, não, esse fundo aqui não é um fundo bom, porque lá na XP eu tenho essa opção também. Então ele ganha muito poder com isso. Me lembrei, esses investimentos em aposentadoria, BGBL, que é VGBL... VGBL e PGBL. E PGBL. Isso é uma boa opção de investimento nesse momento? Eles são fundamentais e eu até divido com vocês aqui que a maior parte dos meus investimentos estão em previdência privada, tanto, no meu caso, VGBL. O PGBL, para quem tem aquela base tributária, né, para quem tem aquela retenção do imposto na fonte, ele é fundamental, porque ele deixa você abater até 12% da sua renda tributável para você pagar menos imposto. Então, quando você faz essa comparação, a diferença é muito grande. Então, todo mundo... falando do PG, começa com P de pato. P de plano, né? Plano gerador de benefício livre. E aí, quem tem a renda tributável e tem aí vários descontos e faz declaração completa, tem que fazer um PGBL amanhã. Mas quando ele for sacar esse dinheiro, aí ele vai pagar. Ele vai pagar, mas às vezes, imagina o seguinte, você paga hoje 27,5% de imposto de renda, né? Ao colocar esse dinheiro, ao você investir num PGBL, você diminui a sua base de tributação. Então, todo aquele investimento que você está fazendo no PGBL, você não está pagando os 27,5%. Esse plano, aí você vai para a modalidade regressiva, além do P e do V, você ainda tem as modalidades progressivas e regressivas. Então, você vai na modalidade regressiva, que depois de 10 anos, você vai pagar 10% sobre aquele valor. Então você saiu de 27,5%
e veio para 10%. Só aí você ganhou 17,5% e mais 10 anos que o dinheiro está rendendo na sua mão e não você teria pagado já seu imposto, entregou para o Estado e acabou. Então o PGBL tem que fazer, o VGBL é muito bom também, porque você ganha essa mesma possibilidade de pagar 10% dos seus investimentos. Então, e hoje, só terminando, existem planos de previdência que você pode fazer em ações, você pode fazer em multimercado. Então hoje os produtos de previdência são excelentes produtos. Com certeza. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, nós temos que encerrar. Agradeço muito, Vivian Rodrigues, muito obrigado pela presença, boa noite. Muito obrigada, foi um prazer. E o recado que a gente deixa para todo mundo é a hora de começar a se planejar é agora, né, Thiago? Sem Quem ainda dúvida. não começou, agora é a hora, não adianta sofrer com o que já passou. Começar agora e continuar, de preferência continuar para sempre, para o resto da vida, fazendo esse planejamento. Thiago Nemésio, obrigado pela presença, boa noite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ok, e para você que nos acompanhou, grande abraço, boa noite, até a próxima.